Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Na historinha das crianças, a gente contou que Jesus Cristo procurava pescadores de homens. Mostrou ali como que Jesus fazia isso, perguntou como que se pescava homens, se era com anzol. Sabemos que não era com anzol. A pergunta é, como se pesca homens? Não sou grande pescador, mas eu sei que para se pescar se usa pelo menos duas coisas: a vara de anzol e a isca. E nós, para sermos pescadores de homens, qual é a isca que nós devemos usar? Qual será essa isca? Nós devemos nos apressar, irmãos, porque o nosso tempo está se acabando. E o tempo para pregar também está se acabando. Então vamos ao que interessa. Em Mateus 24, abre lá a tua Bíblia. Lá diz o seguinte, no verso, Mateus 24, verso 14. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos a todas as nações. Então virá o fim. Antes de vir o fim, será pregado o evangelho a todo mundo para testemunho. Guarda essa palavra, para testemunho. E o texto inicial da mensagem desta manhã está em Atos 1, capítulo 1, verso 8. Atos 1:8, texto inicial desta manhã. Quero convidá-los para que me acompanhem em oração, onde pediremos a sabedoria e a ajuda do Santo Espírito de Deus. Orem comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nesta manhã de sábado, a tua igreja está diante de ti para te prestar neste culto de adoração, Senhor. E neste momento solene, é importante que nós saibamos compreender e entender a tua santa palavra. Nos concede, ó Pai, o Espírito Santo. Por misericórdia, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 1, verso 8. Temos uma mensagem importante. Diz em Mateus que o Evangelho deve ser pregado para que o fim venha. E eu acredito que todos nós queremos que o fim venha logo, porque este mundo nada mais tem a nos oferecer. Mas para isso o Evangelho precisa ser pregado. Em Atos 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quero dizer-vos que sem este poder, sem este dom de Deus, que é o Espírito Santo, o Evangelho jamais será pregado. Jamais chegará até os confins da terra. E nós precisamos deste poder, porque essa responsabilidade cabe a nós. Agora, irmãos, o importante para nós não é somente pregar. Como eu disse, para se pescar homens, precisa-se de uma isca. Mas o que é essa isca? Na minha terra de Pernambuco, no Nordeste, quando íamos para a beira do rio pescar peixe, nós usávamos as minhocas. Lá nós conhecíamos como boco, se chamava boco. Colocavam-se as minhocas nos anzóis e íamos pescar. Porém, dependendo da lagoa ou do açude onde estávamos, as minhocas não serviam. E nós precisávamos trocar a isca. Então nós colocávamos pequenos peixinhos, algumas piabinhas, outras espécies de peixes, para pegar peixes maiores. E as minhocas já não mais serviam. Dependendo de onde estamos, a isca tem que mudar. A isca tem que ser diferente. E quando se trata de ser pescadores de homens, a isca que você está usando pode não dar o resultado que outra daria. A isca que Deus usa para pescar homens é uma só: a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus pode vir como uma minhoca, pode vir como uma piaba, como uma sardinha. Ela vai se alterando de acordo com a necessidade. Jesus Cristo usava isso.
Quando Jesus Cristo falava com o pecador, com uma prostituta, ele usava um linguajar. Quando Jesus Cristo falava com um fariseu, com um doutor da lei, ele usava outro linguajar. De acordo com o nível intelectual de cada pessoa, Jesus Cristo se adaptava para que aquela mensagem passada fosse passada de maneira que a pessoa pudesse compreender. E quando nós fazemos isso, a mensagem pregada tem muito mais proveito, tem muito mais retorno. Agora, nós estamos vivendo uma época em que já está tudo sendo finalizado. E nós precisamos de uma isca que não somente leve a mensagem, mas que faça resultado. E essa mensagem, ao ser pregada, ela precisa de poder do Espírito Santo. E para ter poder do Espírito Santo, nós precisamos de mudança de vida. Atos 1:8 diz: permaneçam em Jerusalém, até que sobre vós desça o Espírito Santo. Esse foi o recado de Cristo aos discípulos antes dele subir. Depois que ressuscitou, ao subir, Jesus deixou para os seus filhos: permaneçam em Jerusalém, permaneçam na igreja, até que desça o Espírito Santo. Porque se vocês saírem antes que o Espírito Santo desça, vocês não vão ter resultados. E assim eles fizeram. E no Pentecoste, quando veio o Espírito Santo sobre os discípulos, porque assim eles estavam prontos, aí diz a Bíblia, em Atos capítulo 8, que se levantou em Jerusalém uma grande perseguição. Essa perseguição espalhou os discípulos para todos os lugares da Judéia e da Ásia. E ali o Evangelho foi espalhado e milhares e milhares foram convertidos. Isso no nosso tempo que significa que nós devemos permanecer em Jerusalém. Aonde é Jerusalém espiritual, irmãos? A igreja. Devemos permanecer na igreja até que sobre nós desça o quê? O Espírito Santo. Nos tempos de hoje, em profecia, como se chama esse poder? Chuva serôdia. Sem ela, jamais se cumpre Mateus 24:14. O Evangelho virá a todo mundo. Jamais, em hipótese alguma. Você pode usar a internet, você pode usar o celular, Skype, Facebook, o que você quiser. Dá a mensagem lá, coloca a propaganda, coloca texto bíblico, usa a tecnologia que você quiser. Sem o poder do Espírito Santo, isso não passa de instrumentos humanos. E Deus não depende de instrumentos humanos. Em Atos aconteceu o Pentecoste, uma pregação de Pedro, quantos foram convertidos? Quem lembra? 3.000 pessoas. Uma pregação de Pedro. Pedro era pastor, era teólogo, usava sinais via satélite, transmissões televisivas ao vivo. Não. E quantos foram batizados? 3.000. De onde veio esse poder? De Deus. Quantos de vocês almejam esse poder? Quantos, irmãos? Deus seja louvado pela tua decisão. Você que almeja esse poder, você precisa ser preparado para isso. Porque nós estamos em uma época, irmãos, em que muitas religiões estão fazendo o papel de pegar o evangelho barato, o evangelho fútil, que não transforma a vida, não converte corações e não traz salvação. E muitas pessoas estão indo atrás desses evangelhos porque é fácil, é gostoso, é agradável, eu não preciso mexer na minha vida. Mas para cumprir a profecia, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E para ter esse poder, nós precisamos ser convertidos. Eu quero abrir em Atos, no capítulo 8 de Atos. Atos capítulo 8. Diz aqui, a partir do versículo 26. Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou com Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eis que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Nós não vamos ler todo o texto, mas você conhece essa história. Felipe recebeu o chamado do Espírito Santo de Deus: vai até o deserto. E ele foi. E ao chegar lá, quem Felipe encontra? Quantos estão habilitados com a palavra do Senhor? Quem Felipe encontra? O eunuco. O que é que esse eunuco estava fazendo? Lendo uma passagem das Escrituras que correspondia ao livro de Isaías.
E esse eunuco estava com uma dúvida na cabeça. Quando Felipe se aproxima, Felipe diz assim: jovem, você compreende o que você está lendo? Vocês, igreja, compreendem o que vocês estão lendo? Vocês compreendem o que vocês estudam na escola sabatina? O que vocês leem na Bíblia? Foi essa a pergunta que Felipe fez para o eunuco. Você compreende o que você está lendo? Qual foi a resposta do eunuco? Como poderei compreender se ninguém me explicar? Igreja, vocês entendem por que existem tantos evangelhos baratos aí fora e tanta gente vai atrás? Porque eles não compreendem se ninguém pode explicar. Alguém tem que explicar. Quem vocês acham que é essas pessoas que tem que explicar a eles a verdade? O caminho da verdade, o evangelho verdadeiro que salva e transforma os corações. Somos nós, irmãos. Em Mateus 28, 19 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem está indo? Eu estou indo. Nós estamos indo por todo mundo pregando o evangelho. Em Atos 8 diz que a gente seria testemunha onde? Jerusalém, Samaria, Judéia e estamos sendo testemunha nestes lugares? Ou talvez não estejamos sendo testemunhas nem sequer na nossa rua, no nosso bairro. Por que não? A Bíblia diz que a palavra de Deus transforma. E quem está em Cristo nova criatura é. Agora, irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Quantos de vocês sabem o significado da palavra testemunha? Em latim, testemunha, em latim, significa mártir. Agora já facilitou um pouco mais, significa mártir. O que é o mártir? Quem? Morre em prol de uma causa. E a palavra de Deus diz: nós seremos o quê? Testemunhas, seremos mártires. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e no mundo inteiro. Quantos estão prontos para ser mártires em nome de Jesus? Não me admire das respostas, porque eu também não estou pronto para morrer. Ninguém aqui quer morrer, eu imagino. Mas devemos estar prontos. E para estar pronto para morrer por uma causa, você tem que acreditar muito nessa causa. Você tem que dar a sua vida por essa causa. Do contrário, não dá certo. E para que a gente seja testemunha, irmãos, morrer por uma causa, morrer por Cristo, tem muito trabalho a fazer. A começar pela mudança de vida, conversão do coração a Deus, e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Porque em Atos, no capítulo 8, quando o Espírito Santo disse a Felipe, vai para o deserto. O Espírito Santo sabia o que ia acontecer lá. Tinha uma alma necessitada de ouvir o quê? A palavra de Deus. Tinha um peixe precisando de uma isca para ser pescado. Deus enviou Felipe, vai ler a palavra. Jovem, você compreende o que você está lendo? Como que eu vou compreender se ninguém me explicou? Vocês acham que as pessoas lá fora compreendem a palavra de Deus? Entendem a Bíblia Sagrada? Compreendem o Evangelho de Deus? Não! Se ninguém explica, não se entende. E a responsabilidade é nossa, irmãos. Mas como eu disse, sem o Espírito Santo, não dá certo. Vamos continuar. Versículo 29. O Espírito disse a Felipe: te aproxima de um carro e acompanha ele. Correu Felipe, ao ver ele, o profeta Isaías perguntou: compreende o que você lê? Ele respondeu: como vou compreender? Como poderei entender se alguém não me explicar? E aí ele convidou Felipe para subir junto com ele. E essa passagem, a passagem das Escrituras que ele estava lendo era essa: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá escrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então eu disse a Felipe: eu te peço que me explique. Este profeta, quando ele me fala, se refere a si mesmo ou está falando de outro? Essa era a dúvida do eunuco.
Essa era a dúvida. O profeta que estava falando nesse texto, ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? Pergunto para a igreja. O profeta estava falando dele ou de outra pessoa? Quem era essa pessoa? É um texto difícil, mas tem gente que acha. Não é um texto difícil. Colocar na cabeça que nós precisamos guardar o salmo é difícil, mas tem gente que acha. Aí tem que ir alguém lá e explicar. Porque como ele vai entender se ninguém explicou? Aí ele vai e guarda outro dia. Tem mais? Tem mais? Verso 37. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Vocês perceberam? Felipe estava em algum lugar, o Espírito chega, vai para o deserto. Felipe vai para o deserto. Quando chega lá, tinha uma alma precisando ouvir o Evangelho. Felipe pregou para aquele homem. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo disse: retira-te, vai para outro canto. Felipe se retirou e foi. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não escolhemos para onde ir e para onde vamos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é estas pessoas que vão terminar a obra do Evangelho. São essas pessoas com o poder do Espírito Santo, que não param, que não deixam de trabalhar, que não descansam. O Espírito Santo diz: vai naquela casa, vai naquela outra, e ele está sempre se locomovendo. No final dos tempos, irmãos, nós vamos ser guiados diretamente por Deus. Diretamente por Deus. Ao receber a chinocerônia, nós vamos ouvir a voz de Deus, como Moisés ouvia, Joelson, na rua Ourinhos, número 24. Tem uma família pesquisando a palavra: vai lá, eu vou lá, prego para aquela família. O Espírito Santo me diz: rua tal, bairro tal, cidade tal, vai. E assim será com todos vocês. Aqueles que pretendem serem testemunhas de Jesus Cristo e que pretendem receber o poder do Espírito Santo, o poder do Pentecoste, o poder da chinocerônia, vai ser dessa maneira. Nós não vamos ficar como algumas religiões assim, batendo 9 horas da manhã quando você ainda está dormindo. Você que trabalha à noite, está dormindo, vai bater. Posso pegar um folhetinho? Não vai ser assim. Não vamos sair às escuras, às cegas, tentando a forte. Não, nós vamos direto ao ponto, direto à alma necessitada, porque agora a isca tem poder, porque ela tem o Espírito Santo. Fulano, rua tal, bairro tal, nós vamos fazer dessa maneira, e é assim que o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo, porque agora aquela alma que se converteu, ela também agora é um instrumento nas mãos de Jesus Cristo, e também vai pregar o Evangelho, e vai se multiplicando muito rapidamente, e o Evangelho vai ser finalizado. Então virá o fim. Mas por enquanto, ainda não chegamos nesse tempo. Qual é o tempo que nós estamos agora, irmãos? É o tempo de nos prepararmos. É o tempo de esvaziar o balde, esvaziar o vaso, para que a gente seja um vaso novo. Porque quando o Espírito Santo for derramado, ele não pode cair em um recipiente que já está cheio de doutrinas erradas, cheio de costume, cheio de pecado, cheio de imoralidade, cheio de violência, cheio de ignorância. Não pode. Temos que esvaziar o caneco para que o Espírito Santo encha. E aí nós teremos, como Cristo disse à mulher samaritana, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque tudo que você fala vai transformar corações. Amém? Amém. Queridos, evangelizar este mundo não é uma tarefa fácil, mas não é impossível para todos. Agora, como eu disse para vocês, qual é a isca? É a palavra de Deus, mas de que maneira? Existe uma verdade presente que deve ser pregada na história. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre isso. Deixa eu ver se o tempo permite, com certeza. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Vi 4 anjos, os 4 anjos da terra segurando os 4 ventos. Subiu um outro anjo da banda do sol nascente, dizendo: não soltem os ventos ainda, até que tenhamos selado na fronte os servos com o nome do nosso Deus. Essa profecia já se cumpriu, igreja, ou não? Não se cumpriu, está perto.
selamento do povo de Deus, capítulo 7. Se você não entende nada de profecia, atrapalha tudo, bagunça a cabeça, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia 7? 7 de dezembro de 2013. Hoje, 7 de dezembro de 2013, nós estamos vivendo Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Se você já estudou os DVDs do Luiz Gonçalves, ou aquela seminário ao domingo que passa nas igrejas, você vai saber que existe quantos selos? 7. E qual selo nós estamos vivendo? Sexto selo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Quando o Apocalipse chega no sexto selo, ele abre um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo está o capítulo 7. Nós estamos vivendo o sexto selo. Porque no sétimo selo já é a volta de Jesus e o fechamento de tudo. Então, entendendo aonde nós estamos na profecia, aonde nós estamos na contagem para a volta de Cristo, estamos perto. É a última reta, nós já estamos vendo a faixa de chegada. Só tem um problema. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, quanto mais Cristo se aproxima de nós, mais distante nós estamos de Jesus Cristo. Isso é confirmado por Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso é tão sério, igreja. Isso é tão grave, que Jesus Cristo falou o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. É grave. A iniquidade se multiplica e o amor de quase todos esfria. E aí nós ficamos desanimados. Não queremos mais pregar o Evangelho. Não queremos fazer trabalho missionário. Não estamos nem aí com o meu irmão que se afastou da igreja. Já tem uma semana que não aparece. Já tem um mês que não vem aos sábados. E não estamos nem aí. Ninguém visita, ninguém faz nada. Falta amor. Falta amor de Cristo no coração. Como você vai se preocupar com uma pessoa que você não ama? Falta amor. Falta transformação, falta conversão. E a mensagem nunca vai ser pregada sem amor. Vamos para Apocalipse 14. Apocalipse 14. Diz assim: a última mensagem de Deus, os 3 últimos recados de Deus para a humanidade. Depois que Deus der essa mensagem, acaba tudo. Apocalipse 14, versículo 6. Outro anjo voando pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para pregar a todo tribo, língua, nação e povos, dizendo em grande voz: tenham a Deus a Deus em glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Segunda mensagem angélica: seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, e tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo: se alguém receber e adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, também beberá da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será corretado no fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do seu tormento, e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e qualquer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança de quem? Quem são? Não. Quem são os santos? E a fé em Jesus Cristo. Esses são os santos que vão estar lá no final. Esses são os santos que vão estar lá diante do mar de vidro, diante do poder e do seu Pai. São esses que têm o testemunho de Jesus Cristo e guardam os mandamentos. São aqueles que foram testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judéia e aos confins da terra. São esses que cumpriram Mateus 24, 14, pregaram o Evangelho e foram testemunhas em todo o mundo. São os que cumpriram Mateus 18, 19, 28 e 19. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. São esses. Essas pessoas, irmãos, são uma raça especial. Não são qualquer um. Não são todos que se prepararam. São somente os que conseguiram. Para se conseguir alguma coisa, você precisa de um preparo. Para entrar numa faculdade, você precisa de um preparo. Eu não consigo acessar o curso superior sem que eu me prepare antes. Somente implorando a Deus, Senhor, me coloca lá. Deus não trabalha com mágica. Deus não faz esses truques. Deus trabalha com lógica e com a razão.
preciso ser preparado para passar no vestibular e fazer a faculdade. Se eu quero ir para o reino de Deus, eu não vou entrar direto, não vou ser arrebatado. Eu preciso ser preparado, eu preciso de coração transformado, eu preciso tirar as iniquidades, eu preciso tirar os pensamentos maus, imoralidade. Tudo tem que sair. E quando isso acontece, aí vem o milagre, o poder do Espírito Santo na tua vida, para converter corações e transformar vidas. Mas qual é a mensagem final? A mensagem final é essa: 24, Apocalipse 14, primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Queda de Babilônia, anúncio do Deus eterno, chamando para a verdadeira adoração. E anunciar a queda de Babilônia, porque no capítulo 7, o último trabalho de Deus com a igreja é um só. O último trabalho de Deus com a igreja é um só: selar o seu povo. Quando Israel saiu lá do Egito, pouco antes, Deus mandou o anjo da morte para matar os filhos, os primogênitos. Como que Deus poupou o seu povo? Colocando o sinal nos umbrais das portas. Aquele sangue de um cordeiro representava o sangue de Jesus Cristo. Quando o anjo da morte passava, viu o sinal de Deus, é o selo de Deus, vou poupá-lo. Passava para a casa seguinte. No final dos tempos, Deus vai selar o povo dele também. Quando o anjo vier, quando os ventos forem soltos, esse que é o selo de Deus, esse não tem. Começa a perseguição, e quem está santo, continue. Quem está imundo, continue imundo. Porque uma coisa eu te digo, irmão: saiu o decreto, fecha-se a porta da graça para adventistas do sétimo dia. Entenderam isso? Saiu o decreto, fechou a porta da graça para adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque nós já conhecemos isso há muitos anos. Mas tem um povo lá fora que não conhece. Então ainda resta um tempo de misericórdia para eles. Fechou a porta da graça dos adventistas. Quem é santo está santo, quem está perdido está perdido. Os santos que receberam o poder do Espírito Santo, da chuva serônia, esses vão se levantar para uma coisa que a profecia chama de alto clamor. O que é alto clamor? Pregação do Evangelho como Pentecoste, muito poder. É aquela pregação do Evangelho que Felipe fez, que Pedro fez, converteu 3.000, 4.000, 5.000. É esse poder. Alto clamor. O Espírito Santo: Joel, rua tal, casa tal, você vai. Pedro, rua tal, casa tal. Maria, rua tal, casa tal, número tal. Você vai, prega, o Espírito Santo trabalha para a sua vida transformada. É esse poder. Isso vem do alto clamor com a chuva serônia. Aí o que acontece? Fizemos isso, fecha-se tudo e acaba. Mas agora é tempo da gente estar pregando a semente, é tempo da gente estar jogando o anzol. E a mensagem a ser pregada é a mensagem de selamento. Quantos de vocês sabem dizer qual é o selo de Deus? Sem dúvida, sem pensar, qual é o selo de Deus? Certeza disso? Absoluta? E como que a gente recebe o selo de Deus? Para receber o selo de Deus, o que é que nós temos que fazer? Queridos, o selo de Deus, ele é o sábado, mas ele por si só não te deixa selar. Existe um critério antes para receber o selo de Deus. Eventos Sinais, página 189, Ellen White diz da seguinte maneira: o selo de Deus só será colocado, alguns conhecem esse texto, o selo de Deus, o sábado, só será colocado naquele que se assemelha a Cristo no caráter. Esse é o critério. O critério para receber o selo de Deus é não trabalhar no sábado? Não. É guardar o sábado? Não. Tem muitos adventistas que não trabalham no sábado e nem por isso terão o selo de Deus. O critério para receber o selo de Deus é se assemelhar a quem? A Cristo no caráter. Essa é a meta, esse é o alvo. Estamos nós lutando para chegar nesse alvo. Quando eu olho para a minha vida e olho para Cristo, eu pareço bastante com Ele. Essa semana eu vi no Facebook um camarada que pôs uma foto com o cabelo assim, acho que alguns devem ter visto, e com aquelas fotos que a Igreja Católica usa de Jesus Cristo, que fica aquele coração assim para fora. Ele coloca a foto dele e aquela foto daquela imagem do lado, idêntico. Nossa, parece mesmo. Parece aquele Jesus da foto. Ele pintou o cabelo, um pouco de cabelo bem rápido, ele era meio loiro, né? Pintou o cabelo assim, escovou, igualzinho o Jesus da foto. Eu fiquei perguntando, pensando comigo mesmo:
Nossa, se fosse dessa maneira, isso aí estava salvo. Porque ele é igualzinho a Jesus. Nós devemos ser igual a Jesus, irmãos. Mas não é na aparência. Não é na aparência física exterior. É no caráter. É interiormente, de dentro para fora. De fora, vocês veem um Joelson, mas por dentro eu sou outro. É o de dentro que vale para Deus. O de fora não significa nada. Mas geralmente, o quanto de dentro é verdadeiro, o fora também é verdadeiro. Mas nem sempre quando fora é uma coisa dentro é a mesma. Irmãos, a mensagem final é a aplicação do selamento de Deus dentro do juízo e fechamento da porta da graça. Nós não estamos pregando isso. A igreja adventista há muitos anos parou de pregar a verdade presente, mas o povo agora está pregando a verdade deles. Eu quero colocar um slide. Pode projetar, por gentileza, para a gente terminar. Estamos falando sobre selamento e preparação. Queridos, eu disse a vocês que o de Deus, irmão, decreto. Pode abrir, por favor. Dá uma tela cheia aí, por gentileza. Decreto. Selamento do povo de Deus. Qual é o dia que sela o povo de Deus? Sábado. Mas precisamos ser semelhante a Cristo do caráter. Vamos embora. Próximo. Ele faz que todos aqueles. Os irmãos da plataforma podem se sentar, por gentileza. Já estamos na reta final. De tudo, né? Faz-se de todo aquele, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja colocado um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender a não ser aquele que tem o selo. Que selo é esse, irmãos? Que selo é esse? O selo da besta. O selo da besta está sendo colocado. Qual é o selo de Deus? Sábado. Próximo slide. Aqui nós vemos, esse aqui é antigo, pode passar, esse aqui é muito antigo. Que todo o mundo já está se preparando, todo mundo político, religioso, está se preparando para isso. Inicia-se o discurso de projeção que estabelece um descanso dominical obrigatório para trabalhadores do comércio. Isso no Chile. Isso aqui é jornal, isso aqui não é inventado não. Próximo. Na Croácia, as tendas da Croácia vão se fechando aos domingos desde 1º de janeiro, em concessão à Igreja Católica. E o parlamento croata ha aprovado uma lei que obriga a fechar as tendas, são as lojas, né, aos domingos, em uma concessão com a Igreja Católica Romana. A Igreja ha feito campanhas durante anos para que os domingos que se dedicará à família. Próximo. Eles estão pregando o selo deles, nós não estamos pregando o nosso, estamos acomodados. Slow domingo. A solução simples para o aquecimento global. Olha a ideia, o domingo é a solução para o aquecimento global. Próximo. Pode ser. Pacto ecumênico para a luta contra a pobreza na Europa. Igrejas e entidades caritativas apresentam plano com 14 pontos. Isso aqui, esse jornal Zenit, é um jornal do Vaticano, é oficial essas notícias aí, tá? Bruxelas, quarta-feira, dia 6 de outubro de 2010. A frase de Êxodo 23, depois você confere lá, 23, capítulo 23, verso 3, diz assim, ó: não favorecerás nem mesmo o pobre no processo, nem mesmo o pobre. Em Êxodo 23, esse texto aí está se referindo ao povo de Israel. E Deus dizia que não era para poupar nem o pobre, nem o menor, nem o maior. E eles estão usando esse texto contra aqueles que se opõem ao domingo. Não serão favorecidos. Próximo slide. Recomendam proteger o domingo como dia coletivo de descanso para a sociedade, com a finalidade de proteger a saúde dos trabalhadores e como uma premissa para a sociedade mais participativa. Esses são os argumentos. Próximo. Tutela do domingo em defesa dos direitos humanos. Próximo. Tem muita coisa, queridos. Aqui, ó, na França. Manifestação contra o trabalho ao domingo. Este 21 de novembro de 2010 em Paris. Próximo. Protesto contra o trabalho aos domingos. Na França de novo. Próximo slide. Toda a Alemanha agora santifica o domingo. Eu ia ler esse texto aqui, mas não temos tempo. Toda a Alemanha está trabalhando pesado
na Europa para que o domingo seja santificado. Eu vi um vídeo recentemente onde teve uma reunião de parlamentares para decidir a aprovação das leis que já existe na América do Norte, nos Estados Unidos. Já existe uma lei, sabe qual é o nome dessa lei? Blue Law, a lei azul, que fala sobre a guarda do domingo. A lei já existe, já está assinada, só está engavetada. Quando chegar o tempo, ela só vai ser colocada em execução. Mas a lei já existe, o decreto já existe. E nós não estamos pregando. Próximo slide. Men, Daddy, Below, Sunday. Significa o pai, a mãe e o pai nos pertencem aos domingos. Essas são as propagandas que ele usa. Próximo. Acidente. O Ocidente precisa urgentemente redescobrir o domingo. Assegura Papa em Viena. Domingo. Tem que ser falado. Se você perguntar para o evangélico qual é o dia que se bate, ele vai falar: é domingo. Porque Babilônia deu de beber a todas as nações. Próximo slide. Domingo é dia de descanso. Próximo. Aqui tem mais propaganda. Domingo, outra família. Pode passar. Câmara proíbe. Agora que já é do Brasil, tá, gente? É São Paulo. Câmara proíbe o comércio de abrir aos domingos em São Paulo. Na Folha Online. Próximo. Deputados proíbem o funcionamento dos comércios ao domingo no Estado. Próximo. Espírito Santo. Aqui tem um texto muito bom, vamos ler, pode passar. Tudo referente ao domingo. E aqui uma série de leis na Assembleia Legislativa, isso aqui é no Brasil, referente à guarda do domingo. Próximo. Pode passar. Eu quero chegar numa parte importante. Papa Francisco. O último Papa, provavelmente, nós não sabemos. O Papa Francisco diz: domingo é o dia de encontro e de conversa. É um dia de lazer, é um dia com a família. Próximo slide. O novo Papa promete estreitar relações entre católicos e quem? Opa! Agora tocou na ferida. Que dia os judeus guardam? O sábado? Eu pensava que era só os adventistas do sétimo dia. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando os judeus aderirem ao domingo, porque já estão fazendo alianças, quando eles aderirem aos domingos, o que acontece com os adventistas? Ficam sozinhos. Ninguém vai apoiar. Seremos únicos, tá? Próximo slide. Isso significa muita coisa em profecia. Estados Unidos, essas aqui são as propagandas que eles escolhem. Volte para a igreja no domingo. Próximo. A campanha tem como objetivo trazer milhões de volta à igreja. Próximo. Aqui mais uma propaganda sobre o domingo, pode passar. Muito bem. E agora eu quero concluir com esses textos. Eu quero que a igreja venha comigo, por gentileza. Só a parte vermelha. Podemos começar. Até aqui. Aqueles que apresentaram as verdades da mensagem do terceiro ano Foram. Como que, irmãos? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Quem sabe? Terceiro anjo, terceira mensagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu selo, beberá do vinho da cólera de Deus. E muitas pessoas têm pregado essas mensagens, mas eles são vistos como o quê? Alarmistas, sensacionalistas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, igreja. Vocês conhecem a história de um camaradinho chamado Moisés, não vendo Noé? A mensagem de Noé foi alarmista ou não? A mensagem de Noé foi contra a ciência? Nunca tinha chovido na terra. Aí o velho vem dizer que vai cair tudo, vai matar tudo, e quem tem que entrar nesse barco aí para ser salvo. Dá para você ter uma ideia dessa? Se você vivesse naquele tempo, você ia falar o que de Noé? É doido, é louco. Sensacionalista, alarmista. Como que vai chover? Nunca choveu, Noé, você está louco? Aí o camarada começa a pregar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quanto tempo Noé pregou? 120 anos. Eu acho que chegaria ao 10º ano, já tinha desistido da ideia. E Noé, não vai chover coisa nenhuma. Há quantos anos a igreja adventista prega sobre o decreto dominical? Quem sabe dizer? Quantos anos tem a igreja? Já passamos de Noé. Já ganhamos de Noé. E o que vocês acham que a nossa mensagem vai aparecer depois de tanto tempo pregando e nada acontece?
acontece? Nossa mensagem parece o quê? Coisa de doido, coisa de louco, coisa de fanático, coisa de seita. Eu não me preocupo, igreja, quando as pessoas de fora falam isso da gente, porque isso só mostra que a profecia está certa. A minha preocupação é quando os de dentro começam a falar essas coisas, que não precisa dessas mensagens, que não precisa dessas pregações. Como não? Se o mundo lá fora está se transformando, o céu da vista está sendo implantado e a gente se cala com medo. Próximo slide, pode passar o próximo. Ao ser a questão da observância compulsória do domingo amplamente agitada, nós vimos pelas notícias que já está sendo agitada desde 4 anos atrás, o evento tão longamente duvidado é descrito e constatado como estando aonde? Estão às portas, está perto. Vamos ler a mensagem vermelha. E a terceira? A mensagem produzirá um efeito que não poderia antes ser desnudado. Grande conflito, página 606. Quando se começarem a levantar as questões de implantação forçada do domingo, aí a nossa mensagem ela vai ganhar poder. Ela vai ter um efeito que não tinha antes. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já está selando o seu povo. E esse povo selado já está recebendo o Espírito Santo. Já está fazendo reforma de saúde, reforma de vida, de linguajar, de coração, de pensamento, de ideias, de atitudes. Aí tem o Espírito Santo para trabalhar igual trabalhou com o Felipe. Joelson, vai lá pregar. Vai lá na Praça da Sé. Vai lá na República. Vai aqui no bairro, aqui na... sei lá. Vai lá. Agora você tem o Espírito Santo. Aí nós vamos e pregamos. Pode fechar o slide, então. Eu quero mostrar um vídeo. Essa é a mensagem, queridos. Você pode pregar o que você quiser, mas essa é a mensagem. Sé. A pastinha Sé. Põe a primeira foto. Eu fui com um grupo do Encosta Norte fazer um trabalho na Sé há algum tempo atrás. Quando nós chegamos lá, dava uma revolução porque tinha morrido aquela criança boliviana naquela época, acho que vocês lembram. E eles estavam lá fazendo protesto. Olhando os meus irmãos, tudo despreparado, sem microfone, sem nada, só na cara e na coragem e poder do Espírito. Chegamos na Sé, colocamos os livros e começamos a distribuir CDs do Grande Conflito e o livro A Grande Esperança. Começamos a cantar hinos e pregar a palavra. Quantas pessoas nos ouviram? Ninguém. Mas nós precisamos de alguma coisa, fazer alguma coisa, senão não vai dar certo isso aqui. E falávamos, mas ninguém ouvia. A distância de um grupo evangélico com a cabine de som desse tamanho, microfone, mesa de som, amplificador, abafando toda a nossa pregação, pregando um monte de coisa. Aí ele falou, então, não vai dar para pregar aqui, vamos procurar outro local. A gente ia para a Praça da República. No caminho, na mesma Praça da Sé, de frente para a igreja ali, nós encontramos essa equipe, esse povo aqui, tudo adventista. Eles estavam tudo preparados, com mesa, dos panfletos, dos cartazes. Pode ver aqui, meu irmão? Deixa essa imagem aqui, ó. Qual era o tema que ele estava pregando? Quem consegue ver aqui no canto? Apocalipse. Aí eu me pergunto, será que não era legal ele pregar lá na Praça da Sé sobre o amor de Jesus? Sobre que Jesus cura, que Jesus muda a vida, que Jesus enriquece? Não, igreja. Já tinham muitos pregando isso aí. Tinham 3 ou 4 equipes de outras denominações pregando essas coisas. Jesus salva, Jesus te ama, Jesus te aceita do jeito que você precisa abandonar o pecado. Todo mundo está pregando isso. Agora a verdade presente, o decreto, o juízo, ninguém prega. É por isso que os adventistas precisam pregar. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Pode avançar nas imagens, meu irmão? Pode avançar. Aqui, quem conhece esse irmão? Eu quem? Levanta a mão. Elias Guimarães. Esse camarada me chamou para ir. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho. Pregar no treino. Não, eu sempre aprendi que não é certo pregar no treino. Porque a lei diz o quê? Que não pode pregar o evangelho nem tem uma lei que diz isso aí. Não pode ambulante, não pode um monte de coisa. Ele não pode pregar o evangelho. Não pode. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, e agora? A tua palavra diz que eu tenho que obedecer às leis dos homens. Mas em Mateus 24, 28, Mateus vai até capítulo 28, né? Verso 19, diz, ide, mas a lei diz que eu não posso pregar aqui. Tem gente aqui pensando, eu não posso pregar, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ir, pregar em todo mundo. Que vale mais, a palavra de Deus é a palavra dos homens. Tem dúvida disso? Deus diz prega, o homem diz não prega. Eu fiz uma lei aqui no estado, não pode pregar, e aí o que você faz?
Você se cala diante do Satanás, diante dos anjos de Satanás? Preguei com gosto. Fomos no trem pregando, chegando lá, pregamos lá. E eu quero mostrar para vocês uma coisa. Próxima foto, por favor. Vai passando de pouquinho. Vai passando. Olha a propaganda. Todos os sábados eles estão lá, irmãos, pregando a mensagem. Próximo, segura aí. Olha o tanto de gente que juntou. A gente chegou lá por volta de 2, 3 horas da tarde. Esse povo que vocês estão vendo aí, ouvindo a palavra, eles não arredaram o pé até as 5 horas da tarde. Nenhum. Até as 5 horas não saíram ouvindo de sabe qual era o tema? Juízo. É um tema maçante, é um tema complicado e difícil de explicar. Mas eles não arredaram o pé. Nas igrejas dos Adventistas foi permitido pregar em vigílias, em palestras no sábado da tarde depois de JA. Dá 1h20, 1h10, a igreja que eu entro não é a mesma que está quando eu saio. Metade já foi embora. Eles não arredaram o pé, cumprindo a mensagem do Senhor. Aí eu pergunto para vocês: aonde está o problema? É no pregador? Ou é na mensagem? Ou é nos ouvintes? Por que a palavra de Deus não gera mais gosto no nosso coração? Por que a palavra de Deus não tem mais sabor? Porque estamos acostumados com o evangelho barato, o evangelho da diversão, o evangelho da sociedade. Irmão, fecha isso aí, coloca o vídeo, para a gente conferir. Na Sé, pasta Sé, tem um vídeo aí, coloca esse vídeo. Se tiver volume, pode aumentar um pouquinho, nós não vamos assistir o inteiro não. Ele foi chamado também para ser morto. Mas quando ele foi chamado, falou: não, me ponha na presença do rei. Me ponha na presença do rei. Para falarmos o que eu parecemos da história da terra. Eu e você estamos vivendo um dos períodos mais importantes da história humana. Período esse em que terá desfecho a Cristo aparecendo. Pode tirar, irmão. Não bastante. Infelizmente, o nosso tempo é muito reduzido, gente. Tanto para pregar quanto tempo de vida, nós já estamos no final. Eu quero só finalizar com um texto que eu tenho para vocês, irmãos, só para a gente concluir. Nós estamos na última reta, e nosso papel como adventista do sétimo dia é anunciar esse povo lá fora, e essas igrejas, qual é o evangelho verdadeiro, e que o selo da besta não pode ser aceito. Eu só quero finalizar com um texto que eu tenho aqui. Página 14, capítulo 14, deveres finais. O alto clamor. A última mensagem é o alto clamor. O cumprimento de Mateus 24, 14 é o alto clamor. O cumprimento de Atos 1, verso 8 é o alto clamor. Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas é o alto clamor. E Apocalipse 18 também é o alto clamor. Só que eu tenho uma notícia triste para vocês. Não somos nós que vamos fazer esse alto clamor. Eventos finais, esse livro maravilhoso, página 170, capítulo 14. Ellen White diz: e em que corporações religiosas, em qual corporações religiosas se encontra hoje a maior parte do povo de Deus? Onde? A maior parte do povo de Deus. Aonde estão e quais corporações religiosas estão hoje? E ela responde: sem dúvida, nas várias igrejas que professam fé protestante. A maior parte do povo que vai fechar esse alto clamor, a maior parte do povo que vai estar diante do mar de vidro e diante do cordeiro do seu pai, estão nas igrejas protestantes se alimentando de um evangelho falso. São eles. E é nós que temos a obrigação e o dever de ir lá avisá-los que eles estão vindo. E se a gente fica aqui pregando o amor de Cristo, Cristo salva, Cristo prospera, eles não vão sair de lá porque elas pregam a mesma coisa. Ou mudamos a nossa mensagem e pregamos o Evangelho da maneira que tem que ser pregada, para que o Espírito Santo desça e a perseguição venha logo, porque ela virá, e nós sejamos testemunha, mártires para morrer
Cristo, que Enoque diz que a mesma coragem que os discípulos tiveram só será dada para nós no tempo certo. Aí quando você aprender a viver por Cristo, você vai estar pronto a morrer também. Mas se você não aprendeu a viver por Cristo, se você morrer por Ele é perda de tempo. Então, igreja, nosso trabalho hoje é pregar o Evangelho. Você pode usar o que você quiser, Facebook, internet, Twitter, todo tipo de tecnologia, não é pecado não. Usa muito. Mas o que vai levar ao fim dessa mensagem é o poder do Espírito Santo. E é esse poder que nós estamos aguardando. Para receber, nós precisamos de santificação. Deus abençoe a vocês. Pela paciência, e que Deus tenha misericórdia da sua igreja, porque do jeito que estamos, poucos se virão. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.